Quantas bênçãos deixamos de viver porque Deus não faz as coisas do jeito que imaginávamos. Olá, eu sou a Zaine e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Naamã. A história está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Nós vemos que Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria e ele era um homem muito honrado e respeitado pelo seu senhor, porque por meio dele a Síria tinha vencido muitas batalhas. Só que tinha uma questão, Naamã, ele era um homem leproso, ele estava com lepra. Nós vemos no versículo 2 que as tropas da Síria haviam atacado Israel e havia levado uma menina cativa. E essa menina que foi levada cativa de Israel, ela se tornou serva da esposa de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: ora, se meu senhor procurasse o profeta de Samaria, ele o curaria da lepra. Então essa menina, ela deu ali o caminho da cura. Muito interessante porque a senhora, a esposa de Naamã, ouviu essa menina, ouviu essa serva e contou para Naamã. Acredito que quando ela contou para Naamã, aquilo trouxe uma esperança para o coração dele. Tanto é que ele vai falar para o rei da Síria. O rei da Síria manda ele ir até Israel e envia uma carta. Então Naamã vai até Israel, leva ouro, leva prata e leva a carta. Só que a carta dizia o seguinte, a gente vê no versículo 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu essa carta, ele ficou meio que desesperado, ele rasgou as vestes e ficou achando que aquilo era uma afronta. Naquela época nem existia redes sociais, mas as notícias já corriam rapidamente. Eliseu ficou sabendo disso, do acontecido, e ele manda uma mensagem para o rei de Israel, para que ele envie Naamã para ele. Então o rei obedece, Naamã vai ao encontro de Eliseu, só que Eliseu, nem aí, ele pega e envia um mensageiro até Naamã, dando a ordem, dando o comando que era para Naamã fazer para ser curado. O mensageiro chegou lá e disse, deu a mensagem, que era o que? Ele deveria ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Se ele fizesse isso, ele seria curado da lepra. Mas Naamã, com todo o seu orgulho, fica tão enfurecido, fica bravo e indignado, porque para ele, o profeta deveria ir ao encontro dele, deveria colocar a mão nele e rogar ao Senhor para que ele fosse curado. Naamã já tinha um modelo na cabeça dele, já tinha um conceito de como que ele deveria ser curado. E porque não foi conforme as expectativas dele, ele ficou furioso. E muitas vezes a gente também é assim. A gente vai atrás da cura, a gente vai atrás do milagre, mas porque a forma, porque o modelo da gente obter aquele milagre não é da forma que a gente queria, a gente fica indignado. Porque na nossa cabeça a gente já tinha um conceito. E as coisas deveriam acontecer conforme aquele conceito que a gente tem. Só que nem sempre é assim. As coisas de Deus não é no nosso jeito, não é no nosso modelo, e sim no modelo dele, do jeito que ele quer. Vamos continuar aqui a história, né? Versículo 11 em diante diz assim: Naamã ficou indignado e saiu, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Falou aqui, né, dos outros rios e tal, mas o problema não era o rio. O problema era que Deus não havia agido da forma que ele queria. E daí os servos dele dizem assim, olha, se ele tivesse mandado algo mais difícil assim, eu não faria. Os servos dele que indicam, que dizem para ele obedecer à voz do profeta. Como é bom quando estamos rodeados de pessoas que nos ajudam de fato, de pessoas que nos ajudam a fazer aquilo que Deus manda. Depois que os servos de Naamã falam isso, ele decide de fato obedecer, ir ao Rio Jordão e mergulhar. Talvez ele tenha dado o primeiro mergulho, tenha olhado para o seu corpo e ainda visto a lepra. Talvez no 6º mergulho ele tenha perdido as esperanças. Não sei, talvez não.
Talvez ele tenha ficado naquela expectativa de dar logo os 7 mergulhos rápido e ser curado. Não sei como foi a reação dele, não sei como foi quando ele estava dando esses mergulhos, mas sei que ele obedeceu exatamente a ordem do profeta. Ele deu 7 mergulhos e foi curado. Não sei qual foi a ordem que o Senhor te deu. Não sei se você deu seu primeiro mergulho, seu segundo e perdeu as esperanças. Mas continue tentando, continue mergulhando, porque a ordem é clara, são 7 mergulhos. E é no 7º que a sua bênção vai vir. É no 7º que você vai usufruir do seu milagre. Tudo tem um tempo determinado e tudo tem uma ordem muito clara. Obedeça ao Senhor, que nós não venhamos deixar o nosso orgulho nos dominar, que não venhamos deixar que o conceito que temos venha fazer com que a gente pare. Venhamos obedecer a ordem do Senhor, mesmo que seja totalmente diferente daquilo que nós esperamos, daquilo que nós queremos. Da forma que nós imaginamos, não é como eu imagino, não é como você imagina, mas é da forma que Deus ordena. O milagre tem um modelo, e o meu papel e o seu papel é seguir esse modelo para recebermos o milagre, é obedecermos a ordem de Deus para de fato vermos o milagre. Primeiro Deus usou uma serva para mostrar o caminho, depois ele usou um profeta que nem saiu para receber Naamã. Usou um mensageiro para entregar a ordem do profeta e usou servos para convencer Naamã a obedecer a ordem de Deus. Deus não depende de posições para cumprir os seus propósitos. Às vezes, assim como Naamã, nós estamos esperando uma resposta extraordinária, quando Deus já deu uma direção simples. Só é mergulhar 7 vezes. Uma direção simples e clara. O milagre na vida de Naamã começou quando ele decidiu deixar o orgulho de lado e obedecer aquilo que o profeta disse que era para ele fazer. A ordem não precisava fazer sentido para ele só precisava obedecer. A ordem do Senhor não precisa fazer sentido na nossa vida. O que nós temos que fazer é apenas obedecer. É apenas agir. Existem milagres que não acontecem no primeiro mergulho. É no 7º. E nós temos que seguir a ordem clara. Se é para mergulhar 7 vezes, a gente tem que mergulhar 7 vezes. Se é no Rio Jordão, tem que ser no Rio Jordão e não em outro rio. O negócio não é fazer sentido. A questão é obedecer a ordem de Deus. A gente obedecendo, a gente recebe o nosso milagre. A gente vai vivenciar o nosso milagre, a nossa cura. Aquilo que nós estamos querendo, buscando do Senhor. Assim como Naamã, temos que agir. Ele precisou agir, ele precisou primeiro ouvir a menina, depois falar com o rei da Síria, depois ir para Israel, ir até Eliseu e obedecer claramente a ordem do Senhor. Mas ele precisou primeiro se levantar e agir. Então que eu e você venhamos primeiramente nos levantar e agir, buscar orientação ao Senhor para o nosso milagre, porque somente o Senhor pode nos dar aquilo que nós queremos. Aquele que bate recebe, quem procura acha. Então que venhamos bater, que venhamos procurar. Que não venhamos deixar que o orgulho nos faça desistir no 6º mergulho, mas que venhamos dar o 7º mergulho e recebamos de fato as bênçãos do Senhor. Então vamos de fato obedecer a ordem do Senhor, obedecer aquilo que Ele nos mandou, independente de ser igual ou não ser igual àquilo que nós esperávamos, aos nossos conceitos, aquilo que nós acreditamos, independente de qualquer coisa, que venhamos obedecer e ouvir claramente a voz do Senhor, confiando e olhando para Ele, sabendo por certo que é através da ordem dEle, é seguindo, obedecendo aquilo que Ele nos mandou fazer, que nós viveremos o milagre. Então é isso, esse foi o vídeo dessa semana e até semana que vem. Bye, bye.